Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Matheus Conceição e lá vamos nós continuar aí na nossa jornada da prorrogação do auxílio emergencial até o dia 31 de dezembro. Nesse dia de hoje eu tenho atualizações importantes para vocês a respeito desse assunto. Fique no vídeo e entenda como que está a prorrogação do auxílio emergencial no dia de hoje. Mas antes eu conto com a sua ajuda. Deixa um like no vídeo, se inscreva aqui embaixo no canal se você ainda não é inscrito e também já vai deixando aí os seus comentários. Hashtag auxílio até dezembro. Estamos com essa campanha aqui no canal e nós vamos lutar pela prorrogação do auxílio emergencial até o dia 31 de dezembro, sim. Isso porque nós temos um decreto de número 6, que consolida o estado de calamidade pública do nosso país até o dia 31 de dezembro. Por isso, nós falamos diariamente sobre a prorrogação do auxílio emergencial até o dia 31 de dezembro. Vamos lá falar sobre a prorrogação do auxílio emergencial. Pessoal, ontem eu trouxe aqui para vocês de forma exclusiva que o ministro da Economia, Paulo Guedes, teria uma reunião no Planalto junto com o presidente Jair Bolsonaro para discutir com relação à prorrogação do auxílio emergencial, com relação ao Renda Brasil. E eu tenho uma atualização importante para vocês a respeito do que aconteceu ontem nessa reunião. O Paulo Guedes, na saída do Planalto, em uma entrevista, em uma coletiva realizada, ele trouxe mais informações sobre o Renda Brasil. E pelo que parece, o Paulo Guedes quer o Renda Brasil de qualquer jeito. Eu vou explicar para vocês por que o governo insiste no Renda Brasil e quem vai decidir no final. E também, se o Bolsonaro não decidir pela prorrogação do auxílio emergencial ou continuar não concordando com o valor de R$600, eu vou explicar para vocês o que pode acontecer com relação à aprovação de um projeto de lei prorrogando o auxílio emergencial até o dia 31 de dezembro. Vocês sabem, nós temos diversos projetos de lei, temos ideia legislativa que prevê a prorrogação do auxílio emergencial, tá? Vamos lá. Por que o governo insiste no Renda Brasil? Pessoal, o Renda Brasil visa unificar programas sociais. E dentre esses programas sociais nós temos o Bolsa Família. E o Bolsa Família é uma herança do Partido dos Trabalhadores, do presidente, do ex-presidente Lula. E aí o governo atual quer fazer o quê? Quer unificar o Bolsa Família, transformar em um único programa de renda permanente, o Renda Brasil, para valorizar aí o governo Jair Bolsonaro, para ser uma marca no governo de Jair Bolsonaro. Com isso, em 2022, aí o governo teria grande chance de ter aí a sua reeleição. O presidente Jair Bolsonaro teria grandes chances de se reeleger, ok? Essa é a principal ideia do Renda Brasil, fora a questão aí econômica, de que as pessoas também poderão trabalhar, poderão receber o benefício social e conseguir também um emprego formal, trabalhar formalmente sem perder o benefício social, enfim. Então, pessoal, com relação a essa questão do Renda Brasil, nós temos uma questão política, que é a própria unificação dos programas, tirando o Bolsa Família. O objetivo é que o pessoal esqueça o Bolsa Família e fique voltado para o Renda Brasil, que seria um programa do governo atual, esquecendo o Bolsa Família, que é uma herança do PT, ou seja, é uma herança da oposição ao governo atual, oposição do governo atual, ok? Uma decisão política e também econômica, ok? Econômica porque as pessoas não irão ficar aí recebendo ad eterno um benefício social sem ter a possibilidade de trabalhar formalmente, ou seja, com carteira assinada, ok? Mas o que você precisa entender é o seguinte, que embora o Paulo Guedes insista, o presidente Jair Bolsonaro também quer o Renda Brasil, mas quem está mais falando sobre o Renda Brasil é o Paulo Guedes, é o Onyx Lorenzoni. Eles não decidem nada com relação à prorrogação do auxílio emergencial. Essa é a verdade. O presidente Jair Bolsonaro pode chegar para o ministro Paulo Guedes e falar: Paulo Guedes, vamos segurar a proposta do Renda Brasil, porque eu entendo que nós temos que prorrogar e ajudar as pessoas mais um pouquinho aí com o auxílio emergencial. Essa é a verdade, pessoal. Tudo depende do Jair Bolsonaro, porque ele tem o poder de prorrogar o auxílio emergencial em R$600. E isso está lá no artigo 6º da Lei 13.982, que é a Lei do Auxílio Emergencial. Por ato do Poder Executivo, o auxílio emergencial pode ser prorrogado nos mesmos termos, ok? Então, o Paulo Guedes quer o Renda Brasil, mas no final quem vai decidir é o presidente Jair Bolsonaro sobre a prorrogação do auxílio emergencial. Claro, alinhado com o Ministério da Economia, mas
O Jair Bolsonaro, tendo em vista a popularidade que foi construída na prorrogação do auxílio emergencial que nós tivemos, não só na prorrogação, mas no programa social como um todo, ele não vai colocar em risco a sua popularidade para a sua reeleição, beleza? Agora, e se o presidente Jair Bolsonaro não concordar com os R$600, insistir no Renda Brasil, ficar esse tempo aqui sem, segundo o presidente, sem amparo nenhum para as pessoas, que eu acredito que não vai acontecer, e esperar o Renda Brasil ser implementado, que nós acreditamos que não vai dar tempo de jeito nenhum. As pessoas estão recebendo a 5ª parcela agora, precisam receber já o mês que vem mais uma parcela, seja uma parcela do Renda Brasil, se for implementado, que eu acredito que não vai acontecer, ou seja a prorrogação do auxílio emergencial. Se o Bolsonaro não concordar com R$600, vai ter que enviar um projeto de lei para o Congresso Nacional. O que você precisa saber é que nós já temos projetos de lei prevendo a prorrogação do auxílio emergencial até dezembro, só que no valor de R$600. Para esses projetos de lei que já tem lá, até a ideia legislativa que foi aprovada, está na Comissão de Direitos Humanos, se ela virar um projeto de lei, para que esse projeto caminhe no Congresso Nacional, precisa que os presidentes coloquem em pauta para votação. Seja o Davi Alcolumbre, que é presidente do Senado, ou seja o Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara dos Deputados. Tudo vai depender da presidência para colocar em pauta esses projetos de lei. Se eles não colocarem os projetos de lei para votação, não vai adiantar nada. Vai ficar só no papel, ok? É claro que o Congresso Nacional está alinhado com o governo federal. Então, por isso que o Rodrigo Maia sempre fala, estamos aguardando uma proposta do governo. Por quê? Porque se for uma proposta do governo, se for mantido R$500, R$400, enfim, o governo quer de alguma forma ter parte nessa nova prorrogação do auxílio emergencial. Então todos esses projetos não passam de projetos, pessoal. Para andar as coisas, precisa que o presidente da Câmara e o presidente do Senado coloquem em votação. Vocês querem um exemplo? Suspensão da cobrança de consignados. Temos o projeto de lei, mas o Rodrigo Maia não coloca para votação, mas de jeito nenhum. Porque o Rodrigo Maia só coloca em votação o que é do seu interesse ou do interesse dos parlamentares. Infelizmente, essa é a verdade. Eu vou deixar com vocês aí a fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, falando a respeito do Renda Brasil e o retorno que eu trago para vocês aqui da reunião que aconteceu ontem no Planalto entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Curta esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e não esqueça de deixar aqui embaixo os seus comentários, hashtag auxílio até dezembro. Um abraço. Vamos ver o que diz o ministro da Economia. Bom, a gente segue falando de economia. Agora há pouco, o ministro Paulo Guedes falou em Brasília após uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro. No início, impulsou durante algum tempo, mas já está chegando o crédito. O auxílio emergencial se revelou bastante útil, não é? 64 milhões de brasileiros recebendo esses recursos. E agora nós temos que fazer o Renda Brasil, quer dizer, precisamos lançar agora um programa que consolide esses programas sociais com uma base mais ampla, porque descobrimos aí 6, 7, 8 milhões de invisíveis desassistidos. Tem outros 30 milhões que nós estamos desenhando um programa verde e amarelo, quer dizer, justamente para reconhecer, criar uma rampa de ascensão social. Esses invisíveis que estavam por aí, que nós protegemos, nós queremos que eles sejam reintegrados ao mercado de trabalho. Vamos fazer uma rampa. Estamos pensando em desonerar a folha, quer dizer, nós estamos desenhando os programas para que o Brasil siga. Eu digo que o presidente, o programa... Mas a popularidade que o senhor acha que o senhor falou que vai permitir que continue trabalhando, não está vinculado ao aumento dos gastos? O senhor acha que não tem uma relação direta? Não, eu pergunto para você o seguinte, quer dizer, se havia uma legião de brasileiros que estavam totalmente desassistidos e desprotegidos quando chegou a pandemia. 40 milhões de brasileiros que trabalhavam no mercado informal ficaram completamente sem recursos, emparedados. E aí nós desenhamos esse auxílio emergencial. E a Câmara e o Congresso ampliaram e até aumentaram os recursos. No fundo, o presidente acabou decidindo dar os R$600. E quando nós fizemos isso, o impacto sobre a economia foi importante. Isso ajudou a manter a economia, os sinais vitais preservados, a economia girando. E isso, evidentemente, ajuda a mostrar que o presidente soube como reagir à crise, né? Do ponto de vista econômico, nós reagimos à crise de uma forma vigorosa. Então, é claro que daí o nosso cuidado agora de ver como é que esse auxílio emergencial tem que se transformar
em algo fiscalmente responsável, sem populismo, nada disso. Como é que nós podemos focalizar alguns programas sociais de forma que o programa seja sustentável? É isso que nós estamos desenhando. Trabalhamos de manhã, tarde e noite, justamente pensando nesses milhões de brasileiros humildes que ficaram emparedados durante essa crise e que agora estão retornando e precisam que nós apoiemos essa retomada. Tá certo? Obrigado, pessoal. Vamos lá. Muito obrigado, senador, pela visita. Para repercutir o que disse o ministro Paulo Guedes, comigo o Marcelo D'Angelo e também a Clarissa de Oliveira, lá em Brasília. Marcelo, Clarissa, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a Clarissa. Enfim, o ministro Paulo Guedes marca mais presença num momento em que começam a circular elucubrações e boatos de que o presidente estaria perdendo a paciência com o ministro da Economia. Muita gente apostando nesse tipo de situação, mas o pouco que a gente consegue navegar num governo que às vezes se apresenta desarticulado, não dá conta desse tipo de leitura. Vamos ouvir a Clarissa também, porém, até o momento, não há nenhuma informação de que há qualquer estremecimento entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da República, Jair Bolsonaro. Por enquanto, essa é uma aposta, no que eu pude apurar, da oposição. Clarissa. Olha, Marcelo, eu concordo totalmente com o que você está falando e as declarações feitas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, hoje, elas, na verdade, sacramentam uma série de discussões que... Perdão, gente, desculpas. Uma série de discussões que ocorreram na semana passada, quando o presidente Jair Bolsonaro chamou... Não, essa aqui era alarme de remédio mesmo, olha o vacilo. E aí, o que aconteceu? Na semana passada, o ministro da Economia, Paulo Guedes, participou daquela reunião no Alvorada para discutir o teto de gastos. Depois daquele encontro, alguns parlamentares se reuniram e fizeram uma avaliação desse cenário e a cúpula do Congresso entendeu que Paulo Guedes está cada vez mais comprometido com essa nova fase do presidente Jair Bolsonaro, com esse projeto muito mais voltado para a criação do Renda Brasil, em garantir o apoio político do presidente Jair Bolsonaro, já deixando um pouco de lado aquela agenda mais liberal, aquela agenda mais voltada a privatizações, a agenda econômica que foi vendida lá no início do governo. Essa foi a conclusão que circulou, inclusive, em uma reunião na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Me parece que o discurso de Paulo Guedes hoje sacramenta isso. Ele confirma essa percepção que já circulava nos bastidores do Congresso, de que Paulo Guedes está comprometido em garantir a criação do Renda Brasil. Uma frase que foi relatada de Paulo Guedes em uma dessas conversas é que ele teria dito para um alto integrante da cúpula do Congresso que é fundamental criar o Renda Brasil porque é isso que vai reeleger o presidente Jair Bolsonaro.